Essa reunião aqui, plenária, né? Então não tem lista de presença. A ideia é simplesmente a gente fazer um debate sobre a decisão. Infelizmente, a gente derrubou a nossa liminar, que a gente tinha aqui em Bauru e também em outros sindicatos, e iniciativas do que nós podemos fazer a partir de agora, já que infelizmente aconteceu isso, né? A maioria que me conhece, Paulo Tomou, funcionário do Banco do Brasil, diretor liberado e coordenador aqui da entidade. Está aqui do meu lado o João Pavanello, um dos nossos advogados, a doutora Graciane, um dos nossos advogados que tiveram de tarefa em debruçar sobre a decisão para apresentar para vocês aqui nessa plenária o conteúdo da decisão, e depois a gente faz um debatinho bem rápido também sobre a questão política, como o banco vai agir, o que ele já noticiou até agora para a gente em cima disso. João, fica à vontade. Deixa eu ver se... Oi. Tá complementando, senão não deu. Tá ligado? Oi. Tá ligado. Esse aqui não. Será que precisa? Alô. Tá. A gravação é importante. Dá para ouvir? Está funcionando. Pessoal, boa tarde, boa noite, né? Acho que todo mundo ficou sabendo dessa última bomba que nós tivemos aí dessa ação da Contraf contra o Banco do Brasil, que caiu a liminar sobre a possível ou não reestruturação em relação aos caixas, né, executivos. Primeiro, para começar, eu queria só fazer um panorama de como funciona o processo do início, porque a gente liga no assunto, né, para a gente, pelo menos, traçar esse panorama de como que funciona o processo judicial, né, quais são as fases ali, porque tem gente que acha que caiu a liminar e agora, perdemos a ação, né, não. Né? Como que acontece, geralmente? A gente ingressa com uma ação judicial com um pedido de natureza urgente, né? Então a gente tem uma questão ali que tem que ser resolvida desde logo, porque a regra de um processo você ingressa com a ação e somente depois do trânsito em julgado que você vai poder se beneficiar dessa ação, se ela for procedente, né, no caso. Então, onde entra a exceção? O deferimento de uma liminar. A liminar ela vai antecipar os efeitos de uma futura decisão para fazer valer desde logo algum pedido que você fez ali na ação para poder ter um respaldo técnico mais urgente, né? Então, nessa ação da Contraf, o que aconteceu foi isso. A Contraf ajuizou essa ação e, em sede de exceção, ou seja, não é a regra acontecer, a liminar foi deferida para que o banco se abstivesse de extinguir os cargos de caixa executivo naquela alteração que teve no início de 2021, tá? Essa liminar estava vigente até agora, com a advinda desse triste acórdão que os desembargadores proferiram, né, em Campinas, no TRT, que basicamente derrubou essa liminar. Tá? Então, assim, o que a gente tem de novo agora? Em relação ao mérito do processo, nada mudou. A gente teve ali algumas considerações que a gente vai pontuar, né, Gra? A respeito de datas e situações de quem entrou em qual data, quem que incorpora a função, quem não incorpora e tudo mais. Mas o que teve de drástico agora foi a derrubada dessa liminar. Perdemos a ação? Não. A ação ela ainda tem um deslinde, né? Ela vai subir para o TST com certeza. A Contraf vai recorrer, o banco vai recorrer, então a discussão é longa ainda. Tá? Então, assim, eu queria só deixar claro para vocês que o fato dessa liminar ter sido derrubada agora não quer dizer que a ação foi perdida, tá? A liminar ela foi concedida anteriormente num caráter de exceção que não é normal acontecer, não é comum acontecer, tá? O processo ele prossegue normalmente e os beneficiários, né, os representados no caso, eles se beneficiam dessa decisão depois de transitada em julgado, depois que a ação finaliza, tá? Eu vou passar agora para a Gra para falar sobre um pouco o que ficou decidido nesse acórdão, que basicamente eu acho que é uma coisa que está meio que em consenso nos tribunais, né, Gra? Que é a questão da incorporação depois dos 10 anos, né? Qual que é o entendimento hoje em dia? Quem que pode incorporar uma função gratificada, né? Aqueles que tivessem recebido essa função até a entrada em vigor da reforma trabalhista, que foi 11/12/17. Então, nessa data, eu tenho 10 anos de função, ainda que não seja um período completo, pode ser picado, né? Quem tiver os 10 anos nessa data, incorpora. Quem não tem os 10 anos completos, aí a discussão vai ficar mais difícil, tá? Eu até vou ler aqui
que em relação a esse pessoal aí que não completou os 10 anos, em 11/11/2017, o que o desembargador ali decidiu, né? Os trabalhadores admitidos, deixa eu ver aqui, antes de 11/11/2021 e que nesta data ocupava a função de caixa executivo e que em 11/11/2017 não haviam completado os 10 anos de exercício da função gratificada, fazem jus ao pagamento da gratificação de caixa, calculada de forma mensal enquanto subsistir a nomeação. Então, o problema vai ser assim, não vai, o Banco do Brasil, ele não vai pagar picado, né, de forma proporcional ao período, mas sim mensal. Isso ficou decidido para o pessoal que não completou os 10 anos em 2017, mas que foram admitidos antes da data da implementação da mudança do Banco do Brasil, no 11/1/2021. Mas o que a gente, eu e o Dr. João estávamos conversando hoje, né? O que acontece? Com certeza a Contrato vai bater nisso. Nós temos esse pessoal que entrou antes da alteração do regimento interno do Banco do Brasil, eles não podem alterar as cláusulas contratuais, né? Nós temos até uma súmula, eu vou até ler para vocês, que é bem interessante, né? É a súmula 51, que fala assim: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, o que a gente entende e que acredito que também que vai ter recurso em relação a isso? Essa nova regulamentação só pode ser aplicada para quem for admitido após 11/11/2021. Então, vamos bater nisso, como ficou decidido na primeira instância. A gente depende do que o juiz ali de primeira instância de Brasília determinou. Olha, foi contratado ali antes, ele não pode tirar um benefício, mesmo que não tenha completado os 10 anos na época da reforma trabalhista. E até tem um capítulo aqui do acórdão que o desembargador, ele cita essa súmula, mas na hora de elencar as datas, ele acaba falando, olha, vai pagar enquanto estiver na função. Se não tiver, vai cair. Então, o recurso vai ser em cima disso. Só complementando, pessoal, quando a gente começa a ler esse acórdão, a gente entende que ele vai ser super favorável, né, para o pessoal que está representado pela CUT, enfim, pelos sindicatos. Só que na hora em que eles batem o martelo para poder especificar o conteúdo da decisão, porque as decisões elas são divididas em 3 partes, né? O relatório, a parte no meio, e o voto dispositivo é onde vai estar resumida a decisão. A gente começa a ler, a gente fala, interessante, né? Tanto que eles mencionam no início essa súmula 51. E eles dizem, né, complementando a fala da doutora Gra, que essa alteração do Banco do Brasil ela é lícita, com uma ressalva. Contudo, os efeitos de tal modificação das regras do banco não afetam os trabalhadores que, à época em que a mudança foi implementada, ocupavam a função de caixa executivo, nos exatos termos da súmula 51. Quando a gente lê isso, dá a impressão que, maravilha, né? Então, a partir do momento em que essa mudança foi posta pelo banco, ela só vai ser aplicada para quem for admitido a partir daí. Só que eles completam a decisão dizendo, não, no caso do Banco do Brasil, a situação é diferente. E aí eles, né, estipulam essa questão de data, de ingresso, que a doutora mencionou, né? Sim, e agora, com certeza, vai ter um embargo de declaração, até acredito que eles vão bater nisso. E outra questão importante, a hora que tiver um recurso de revista, né, a gente fala, quando o pessoal liga aqui e fala assim, é difícil alterar uma decisão lá no TST? Sim, é bem difícil, mas aqui nós temos contrariedade à súmula. Né? Então, assim, um dos requisitos ali, vários dos requisitos do recurso de revista vão estar preenchidos. Então, assim, é para subir esse recurso e ser analisado.
Da parte técnica, pessoal, acho que é legal, quem tiver dúvida, aproveitar os dois advogados aqui para fazer pergunta. Fiquem à vontade. Inclusive, caso a caso, viu? Meu caso é assim, meu caso é assim. Pode falar, Vanessa. Aí fala na perca da função, né? Aí o banco, em 2021, de um dia para o outro, ele tirou a função de todo mundo. Aí, no caso aí, ele vai poder fazer isso também? Ou é diferente? Como que é essa perda da função? Esse é o cerne da questão, né? O que ficou decidido aqui? Quem era caixa até a data da alteração do regulamento tem direito de continuar recebendo a gratificação mensal da forma que havia sendo feita pelo banco, com a seguinte ressalva: o banco ele não está obrigado a manter a função ativa. Então isso vai de encontro com o que a contrato está pedindo na ação, né? Então assim, posso receber? Posso, só que o banco ele pode a qualquer momento extinguir a função, tá? Qual que é a peculiaridade? Que eles falam, quem recebia, né, quem era caixa executiva até a data da alteração do regulamento, continua recebendo de forma mensal. Quem não era caixa pode ser alocado para trabalhar naquela nova modalidade que é o pagamento proporcional aos dias trabalhados, né? Quem vai incorporar de fato ao salário, de acordo com o acordo, mas a gente não sabe se vai mudar isso aqui depois, porque pode mudar. Tem ofensa à súmula, tem matéria para recurso no TST. Vai incorporar quem? Em 2017 tinha 10 anos de função. Ponto. Por enquanto, quem incorpora é esse pessoal. Eu não sei se é a maioria, eu acho que não. E para... Ninguém, né? Talvez o Léo ali, já ficou. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu só virar a caixa para cá. Aumentou o volume demais. Alguém está com você também, Então, a doutora Grazi está a par da minha situação, né? No meu caso, aí eu tenho os 10 anos, 2007 e 2017, só que um interstício ali, uma lacuna de 1 ano, onde eu fui só substituto, porque na época, 2009 a 2010, a gestora, a agência achou por bem não nomear, mas trabalhei de segunda a sexta, todos esses dias, então, executando exatamente a função de caixa, só não era nomeado. Então a questão se eles vão acatar só a questão de nomeação ou a questão do desempenho da função. Sim. É como eu havia conversado, Léo, você tem todos os requisitos, né? Embora a nomeação não esteja evidente, mas você tem o seu olerite que comprova ali a gratificação. Então é algo que assim, dá para brigar e ganhar essa questão dos 10 anos, para ficar tranquilo. É claro, a gente vai ter agora esse período que até essa conversa com o sindicato, o banco, essa negociação, eles falaram que ainda não vão implementar esse acórdão, né? Mas é algo assim que esse requisito seu de receber, que você falou para mim que foi contínuo, né, direto, então é algo assim que dá pra gente brigar e vai ter os 10 anos ali. Aí no caso seria uma ação individual, né? Isso. Aí como é que diz? Aí seria o atirador de elite, o franco atirador. O banco, Léo, já falou que não vai fazer nada de concreto agora, tá? Enquanto estiver durante a campanha salarial. Até porque ele já falou no movimento sindical que ele vai apresentar um novo plano de cargos de salário, tá? E aí o que nós vamos pedir? Vamos pedir para constar no acordo coletivo um regramento melhor do que esse acordo aqui, né? E aí com algumas especificações, justamente para tentar evitar ação individual. Se a gente vai conseguir, é outra história. Mas o objetivo nosso nessa campanha passa por regrar no acordo coletivo a discussão dos casos do Banco do Brasil. Tá? E tentar ampliar o máximo possível. Justamente porque a gente sabe que se acabar entrando com ação individual, às vezes resolve o problema, mas acaba a tua carreira dentro do banco, né? Então, aqui, eu acho que é o caso da maioria aqui. Todo mundo já tem mais de 10 anos, depois do acórdão aqui, depois do que eles citam aqui, mas aí às vezes entrar com a ação vai resolver o problema momentâneo, mas acabou a carreira dentro do banco.
Agora uma pergunta, João Megrado. Se eles, supondo que eles não falassem para o sindicato que eles iam esperar a negociação, se eles quisessem já fazer valer isso aqui, eles poderiam, mesmo não tendo um caráter liminar isso aqui. Poderia, porque a liminar já foi derrubada. No próprio acórdão eles mencionam aqui, deixa eu ver. Aí ficaria do seguinte modelo: a pessoa com mais de 10 anos até novembro de 2017 incorpora a função. Independente de abrir o caixa ou não, está com a função incorporada. Quem trabalhar no caixa um dia, sendo que ele estava nomeado até 2021, ele recebe mensal. Isso é importante a gente saber, que isso, essa parte não é uma decisão tão ruim assim. Enquanto perdurar a função. Enquanto perdurar a função. E aí o resto dançou. Dançou. E até ele menciona, cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência, está aqui na conclusão do acordo. Então, assim, em regra, poderia já suspender essa questão. Então, em relação a essa... os 10 anos, não, e a questão, olha, a pessoa já tinha já estava trabalhando antes de 2021, janeiro de 2021, não vai poder pagar proporcional. Trabalhou um dia lá como caixa e ele recebe mensal. Não, teve nomeação de caixa no banco após 2021? Aqui em Bauru não, mas teve praça que teve. Ah, teve? Teve. Eu achei que não tivesse mais, tivesse acabado. Teve sim. Então, o pessoal pode considerar que tem 10 anos, mas tem 1 ano, 2 anos lá no caixa da nossa caixa. Então, na teoria, né, aí os advogados podem falar melhor, é para estar valendo para a incorporação do salário, na teoria, mas a gente sabe que muitas vezes o banco não tem levado em consideração o tempo da nossa caixa, que é uma aberração, né, mas ele às vezes ele não leva, principalmente para os assistentes, ele não considera na hora de incorporar, só por via judicial. Então, não. Se tiver uma redução de quadro no PSO, nas agências que tem caixa, esse pessoal vai estar excluído. Então. Isso, aí precisa ver o que o banco vai fazer, o que eu imagino que ele vai fazer, se a gente não tiver um acordo coletivo, Gil. Ele vai até pensar na economia do lado deles. Eles vão aproveitar primeiro quem já está incorporado, que ele vai ter que gastar dinheiro com isso, vai manter esses caras fazendo serviço de caixa. E quem não tem essa incorporação, ou quem ele é obrigado, mesmo que a pessoa abrir um dia no mês, pagar a comissão inteira do mês, ele vai evitar que abra o caixa o máximo possível, né? É essa lógica. Agora sim, vocês estão acompanhando, né? O banco já implementou no Espírito Santo o projeto piloto para acabar com o pessoal, né? E assim, a gente fala isso, às vezes as pessoas não entendem. Hoje, nesse momento, a gente é a favor do fim do PSO, não do fim da função do caixa, mas do fim do PSO, porque os caras estão entuchando vocês de meta, estão fazendo vocês estão tendo que fazer um monte de serviço que não tem nada a ver com o PSO, então deixa vocês voltar para a agência, ter oportunidade, sem retirar a função de caixa. É isso que a gente pensa hoje, né? Não, no Espírito Santo, pelo menos eu estava conversando lá com os advogados, falaram que implementaram, mas continuam abrindo caixa normal. Continuam normal. O único que eles fizeram foi unificar tudo como era antigamente. E assim, não tem mal nisso. Eu entendi que ia fazer tipo o Bradesco, aquele teste ali no Espírito Santo de 100 caixas. Agora, o que eu acho que vai acontecer, mas é achismo da minha parte. Todo mundo sabe como é que está funcionando Santander e Itaú, não existe mais caixa lá. Eles nomearam todo mundo gerente de alguma coisa. No Santander é o GNS, gerente de negócios e serviços. No Itaú é o agente comercial. E eles pagam mais para a pessoa para ela fazer também a função de caixa. Então ela fica indo e voltando. Vocês veem aqui no noticiário toda hora do Santander, que diminuiu a estrutura e o cara atende no caixa, vem na mesa. Atende no caixa, tem na mesa. Que eu acho que pode acontecer. E lá, nesse banco privado, não diminuíram, acabaram a função de caixa, mas ninguém teve redução salarial, como vai acontecer por essa medida aqui. Eu acho que nessa nova plano de cargos salários que o banco vai apresentar, pode ser que ele apresente um cargo desse modelo, que a pessoa atue um pouco no caixa e um pouco na mesa, um pouco no caixa e um pouco na mesa. Por isso a intenção dele de acabar com o PSO, remunerando até um pouco mais do que a função de caixa. Só que é aquilo, está dando uma mão e tirando com a outra. Na verdade, ele vai te remunerar mais, mas ele vai te dar mais serviço também, né?
Então, eu acho que ele está indo para o caminho dos bancos privados. Por isso que essa decisão foi tão em encontro do que o banco quer. Mais alguma pergunta, galera? O que nós discutimos aqui de encaminhamento? Em nível nacional, pode falar. Bom, em relação pecuniária, existe algum risco? Sabe, judicialmente, algumas coisas são ad hoc, são retroativas, não são? Algum risco pecuniário de... Tem que devolver o dinheiro que vocês receberam na liminar. Isso não... Ele nem cita isso na decisão, né? Eu também dei essa informação, que não, que no caso não tem esse risco. Acho que todo mundo continua exercendo em função. Então esse mal não tem, né, João? Não, eu digo mesmo depois de trânsito julgado, no caso assim, né? A gente já teve algumas ações assim, né, Gra? O banco tentou reaver os valores que a pessoa de repente recebeu, né, enquanto a liminar estava vigente. Só que o que acontece? Como eles não fazem esse pedido na contestação, o juiz fala, não tem fundamento para você poder ter esse pedido respaldado, porque não existe sentença nesse sentido. Então, a execução ela carece do requisito da exigibilidade, certeza e liquidez. Então, a não ser que eles tivessem feito esse pedido no processo, né, vamos supor, a gente pede aqui para que, se a liminar for cassada ou derrubada, né, ou se a ação for julgada improcedente no TST, a gente possa reaver esses valores. Aí seria uma possibilidade. Né? Teria que ser sido feito no início do processo, lá na contestação. Né? Ou fazer um pedido na própria contestação, ou abrir uma reconvenção, talvez. Até na sentença estaria escrito algo, né, desse pedido do banco, mas não tem nada. Não adianta agora ele vir alegar isso. Você acha bom ler para ele esses 4 tópicos que falam desse tipo? Se quiser ler de novo, pode ler, porque chegou gente depois aí. Pessoal, acho que para ficar um pouco mais fácil, a gente analisando o acordo assim, um pouco de forma técnica, a gente verificou umas incongruências ali que, enfim, vai ser objeto de recurso depois. Mas, o que está bem claro, são essa questão de datas, né? Que eu vou ler aqui de novo para poder, acho que, de repente, tentar deixar mais claro. Então, eles elencam aí, né, a questão do pessoal que foi admitido antes ou depois da implementação do plano. Vou ler exatamente do jeito que está aqui, ó. Então, assim, as teses que os desembargadores firmaram nesse acordo, né? Regra número 1, por exemplo. Os trabalhadores admitidos a partir de 11/1/21 podem ser acionados diariamente para atuarem como caixa executivo, sem necessidade de nomeação formal para ocupar a referida função, mediante pagamento de gratificação de caixa proporcional aos dias de efetivo exercício da atividade de caixa. Esse foi o primeiro entendimento. Que aqui não tem ninguém, todo mundo foi nomeado, foi contratado depois de 2021. Exatamente. Segunda tese, né, segundo entendimento firmado. Os trabalhadores admitidos antes de 1/1/21 e que nesta data não ocupavam a função gratificada de caixa, também podem ser acionados diariamente para atuarem como caixa, mediante pagamento dos dias, né, efetivamente trabalhados. Terceira situação, né, que é aqui que a gente identifica como sendo o pulo do gato, né? Os trabalhadores admitidos antes de 11/1/21, que nesta data ocupavam a função de caixa, e que em 11/11/2017, que é a data de entrada em vigor da reforma trabalhista, ainda não haviam completado 10 anos de exercício da função gratificada, fazem jus ao pagamento da gratificação de caixa, calculada de forma mensal enquanto subsistir a nomeação. Então, o que isso significa? Que o banco ele pode, a qualquer momento, tirar a função de caixa, né? Porque, afinal de contas, a liminar foi derrubada. E a quarta e última tese que foi fixada aqui no acórdão é o seguinte: os trabalhadores admitidos antes de 11/1/21, que nesta data, 11/1/21, ocupavam a função de caixa executivo e que em 11/11/17, entrada em vigor da reforma trabalhista, já haviam completado pelo menos 10 anos de exercício de função gratificada, fazem jus ao pagamento da gratificação de caixa, calculada de forma mensal, enquanto subsistir a nomeação, com um adendo. Em caso de destituição da função de caixa, fazem jus à incorporação da gratificação de função.
Então, né, o que a gente falou até agora é com base nisso aqui. Qual que é o problema, né, que a gente identificou? Na inicial da Contraf, eles usam ali na hora de formular os pedidos duas situações que, ao nosso ver, são um pouco divergentes, né? Eles pedem para que a gratificação seja mantida, um pedido, né? Para que seja restabelecida e mantida, e num outro pedido eles fazem, né, no seguinte sentido, para poder incorporar. Quando a gente fala em manter uma gratificação, a gente quer dizer incorporar a gratificação. E o tribunal entende esses pedidos como sendo coisas diferentes. Manter é uma coisa, incorporar é outra. Na nossa visão, não. Se é para manter, não pode tirar. Significa incorporar. E isso foi um problema absurdo aqui nesse acordo, né? Que existe muita... Quando a gente pega para ler, ele tem mais de 40 páginas, eu acho. Quando a gente pega para ler desde o início, eu vou tentar achar um trecho aqui que a gente identificou que é muito confuso, até para a gente que trabalha com isso. Vamos ver. Exato. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Vai ficar um pouco confuso porque é muita coisa técnica aqui, mas eu vou tentar explicar. Quando o juiz profere a sentença lá na vara do trabalho, ele não menciona sobre o pedido de incorporação efetivamente, ele fala só sobre o pedido de manutenção da gratificação, né? E a Contraf vai apresentar o recurso dizendo o seguinte: o meu pedido de incorporação não foi analisado. O que o tribunal fala? Que o pedido foi analisado, mas com uma terminologia diferente. Ele fala o seguinte: consta expressamente da sentença os seguintes comandos para o banco: manter e abster-se de suprimir o pagamento da gratificação de caixa ou restabelecer o pagamento da gratificação, caso a supressão já tenha sido ocorrida. E aí ele segue. Pelo que se extrai das diretrizes fixadas na sentença, ao tratar do restabelecimento, o próprio acórdão consta como aspas, né, da gratificação, o juiz do ACO apenas usou uma expressão diversa daquela adotada pela Contraf, para se referir à incorporação da parcela à remuneração. Não há, portanto, qualquer omissão no julgado. Ou seja, aqui eles falam o seguinte: o juiz já decidiu sobre a incorporação e ele manteve para quem recebia a função até a data da alteração do regulamento, né, que é 2021. Só que no final da decisão ele muda esse entendimento e fala: não, só vai incorporar quem tinha os 10 anos até 17. Então isso aqui é uma contradição absurda em termos técnicos, né? Mas a gente tem que considerar o que está no dispositivo. Então é isso. Mas isso aqui tem muito fundamento para recurso nessa decisão. E vamos ver o que o TST vai lidar, né? Quer complementar, Gra? Se eu fazer os encaminhamentos? É isso, assim, matérias para recurso vai chegar no TST e eles vão analisar, acredito eu, porque assim, tem muitos recursos, né, que a gente até interpõe, fica amarrado ali no Tribunal Regional do Trabalho. Alega assim, ausência de violação à norma constitucional, à súmula, aos artigos da Constituição, e nesse caso tem todas as violações possíveis. Então, assim, é quase certo que vai submeter esse recurso. Agora, sim, não dá para a gente cravar em 1 ano vai ser julgado, em 2 anos, né? Que é uma pergunta que fatalmente vai aparecer, né? Agora a gente fica à mercê do tempo do judiciário. Fala, Gilberto. E esse recurso dá para pedir uma nova liminar? Dá? Nós tivemos uma aqui da CACI, que foi requerido uma liminar no TST e foi deferido. A que saiu agora no Ecônomos para cá. Foi de 12 anos. Foi de 12 anos, a gente conseguiu, que a gente insistindo, saiu só agora. Sim, é possível, sim. A única certeza acho que dá para falar em termos de processo se de repente tiver alguém que tenha os 10 anos antes de 17 e tiver na iminência de perder a função, tentar uma execução provisória para poder, de repente, inibir o banco de fazer isso. Mas eu acho que, em relação a esse pessoal que não tem os 10 anos antes de 17, fica um pouco mais complicado. A gente tem que esperar, de fato, ter
o posicionamento do TST para ver se eles vão deferir uma nova liminar. Eu acho que não, confesso. Liminar, acredito que não. É só se tiver uma urgência, né? Uma questão de urgência ali para ele conceder. Mas se não, acredito eu que a gente vai ter que aguardar até o final mesmo. Bom, então qual que é a nossa ideia, galera? Alguém mais tem mais alguma pergunta técnica? A nossa ideia para encaminhamento, primeiro, é tirar a paralisação para sexta-feira até o meio-dia, né, dos caixas. Então, nossa proposta é se encontrar lá na agência Rui Barbosa, todo mundo, nenhum caixa para a agência, para se alguém, no caso da Rui Barbosa, não fechar a agência Rui Barbosa esse dia. Mas se algum outro, como nós estamos em pouco, no sindicato nós estamos em 3 diretores, né, atualmente aqui, liberados, então não tem como a gente fazer milagre. Então a gente se concentra na Rui Barbosa, se lá na Estoril o cara quiser abrir sem caixa, ele vai abrir. Se lá no Meridó o cara quiser abrir sem caixa, ele vai abrir. Nós só vamos fazer uma boa movimentação na Rui Barbosa, chamar a imprensa para tornar público o que está acontecendo. É só Bauru que vai fazer esse movimento? Não. Para Bauru, a gente tem que aterir que está fazendo um dia de paralisação. Agora, a Contraf, ela está indicando nas plenárias de hoje essa paralisação até o meio-dia. Então, já que é algo que a própria Contraf está fazendo, significa que não vai ter punição, não vai ter nada, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Eles passam o sinal do zap para o outro ali, então é uma coisa tranquila de todo mundo fazer. Até meio-dia não mata ninguém, o banco vai fingir que não viu, que está tudo certo, dá para todo mundo bancar, tá? Então a tarefa de quem está aqui é conversar com os outros amiguinhos e falar, ó, meio-dia, vamos ficar até meio-dia lá na Rui Barbosa, sexta-feira? Vai estar a imprensa lá, o sindicato vai chamar a imprensa, vai fazer faixa, vai chamar a atenção, vamos lá? Então essa é a tarefa de quem está aqui, conversar com os outros colegas para estar lá. Essa é a medida número 1. Medida número 2, não quero esperar ver o que vai ser negociado nessa campanha. O nosso jurídico já está aqui para quem quiser fazer ação individual, está à disposição, galera. A gente acha que não é a hora ainda, tá? Porque, como eu falei, eu acho que vai dar bom o recurso e eu acho que o banco não vai ter coragem de fazer nada agressivo nesse momento. Mas quem quiser fazer, a gente está à disposição, tá? É porque o banco pode fazer a mesma análise que a gente está fazendo. Exatamente, que é um despacho meio dúbio para algumas coisas, e aí exatamente, ele vai ter cautela. Exatamente isso, Marcelo. Né? Fora isso, a gente discutiu hoje na diretoria da gente pagar outdoor pela cidade, porque essa questão da diminuição de caixa não é um problema localizado do Banco do Brasil, né? Como eu já falei aqui, Itaú e Santander tem agência que já está sem caixa. Você vai no Bradesco Nações, está sem caixa, o Itaú da Duque está sem caixa, então já tem várias agências sem caixa. Então, fazer uma campanha de mídia paga pelo sindicato com essa discussão da importância dos caixas dentro da agência. Fora isso, só na Rui Barbosa, a gente fazer um abaixo-assinado também, para a gente pedir para a população assinar, falando da importância dos caixas. Se alguém tiver mais alguma ideia para a gente implementar, nós estamos à disposição aqui para fazer o que tiver que ser feito. Não, acho que você não pegou. O banco falou que enquanto tiver campanha salarial, enquanto o acordo coletivo novo não for assinado, ele não vai pôr em prática isso aqui. Então, independente da tua situação, ele vai continuar pagando a comissão de caixa. Tá? Por isso, a gente acha que não tem por que fazer a ação individual agora, Diego. Existe prazo contábil para ti? Não. Você pode fazer a qualquer momento. Qualquer momento você pode entrar com a ação individual. Então, a gente está recomendando o quê? Vamos ver o que vai ser assinado no acordo coletivo e vamos ver se rapidamente esse recurso sobe para o Supremo e se tem alguma novidade. Não teve? Aí faz a individual. O banco só vai fazer para quem tem mais de 10 anos até 2017, mas tem ver função. Aí faz a individual. Esperar, mas não... Bom, nossa campanha salarial tem que estar resolvida até 31 de agosto agora, por conta da reforma trabalhista também. Você vê quantos males a reforma trabalhista está causando para a gente, né? Então, assim, mais um mês e meio está com o acordo assinado, a gente já sabe como é que está a situação. Por que o ato na sexta? Porque sexta tem uma rodada de negociação com o banco, só para tratar da questão da situação dos caixas. Por isso também essa paralisação até meio-dia na sexta-feira. Isso
sobre a ação individual, qual é o seu nome? Diego. É bom a gente até pontuar uma situação técnica que existe, né, em relação ao ajuizamento de ação individual enquanto existir uma ação civil pública coletiva em andamento, que é o seguinte: se você intentar uma ação individual com o mesmo objeto de uma ação coletiva que já existe, e você perdeu sua ação individual e vamos supor que essa coletiva seja procedente, você não vai poder se habilitar nela. Fica mais difícil, né? E provavelmente o banco vai alegar isso e você não consegue se habilitar. Mas o contrário é permitido. Então a gente tem uma coletiva discutindo esse assunto, a coletiva foi improcedente, eu posso ajuizar uma individual, mas o contrário não é permitido. É bom até deixar isso claro. Perfeito, João. E até um caso bem concreto disso que o João está falando, a gente perdeu a ação dos 15 minutos do Banco do Brasil. Perdeu em último instante, não tem mais o que a gente fazer da questão das 6h15 do Banco do Brasil. Mas individual a gente pode fazer essa discussão. Então o pessoal que saiu do PDV 2021, a gente está ajuizando ação para todo mundo sobre isso, porque a coletiva a gente perdeu lá de escola pleiteada. 7/8 hora dos assessores, exatamente, João. Mais uma pergunta, pessoal? Então vamos sair daqui com uma tarefa de casa, a gente falar para os nossos companheiros aí para estar sexta-feira, a partir das 9 da manhã aqui com a gente, ficar aqui até meio-dia, lá na Rua Barbosa. Então fechou, pessoal. E o que for ter novidades, a gente vai colocando aqui no grupo de WhatsApp do sindicato. Se alguém não está nele e quiser participar, só pedir que a gente acrescenta. Vamos fazer uma votação simbólica, a plenária não decide nada, mas só para a gente encaminhar a discussão da gente se encontrar lá na Praça Rui Barbosa na sexta-feira, tá bom? Todo mundo pode votar para uma votação simbólica, tá, pessoal? Se não sei que alguém não queira, tá lá na Rui Barbosa. Quem quiser, quem vai se encontrar lá, por favor, levante o braço, pessoal. Ótimo. Feito, Celinha. Feito. Obrigado a participação de todos.